Cumprimentando os membros acadêmicos participantes do 19º Fórum Ambiental Alta Paulista, venho apresentar o artigo de autoria da professora doutora Denise Helena Lombardo Ferreira, da professora doutora Cibele Roberta Sugahara, também do professor doutor Cândido Ferreira da Silva Filho e por mim, Rodrigo Maia Santos, aluno do Programa de Mestrado em Sustentabilidade da Pontifícia Universidade Católica de Campinas. O tema do artigo é o transporte público como instrumento estratégico de desenvolvimento sustentável. Em 2012, o governo brasileiro adota a Política Nacional de Mobilidade Urbana como instrumento de regulamentação e definindo objetivos referente à integração entre o sistema de diversos modos de transporte e objetivando a melhoria da acessibilidade e da mobilidade das pessoas e cargas no território brasileiro. A mobilidade urbana, ela refere-se à capacidade de locomoção das pessoas nos limites da cidade, bem como da região metropolitana, e contempla a infraestrutura viária e os meios de transporte. Então, quando se fala da infraestrutura viária, fala-se das avenidas, das ruas, das pontes e dos meios de transporte público, privado, motorizado e não motorizado. E as dificuldades de mobilidade urbana nos municípios, ela tem em vista o crescimento desordenado nos grandes centros e em grande parte dos municípios e, consequentemente, a dificuldade e a carência da infraestrutura viária e também devido à ausência de planos municipais de mobilidade urbana na maioria dos municípios. Vale lembrar que a política de mobilidade urbana ela cria instrumentos e determina que os municípios devam criar então as suas políticas municipais de mobilidade urbana. O objetivo do trabalho é analisar o transporte público como política pública no contexto da mobilidade urbana para o desenvolvimento sustentável. A metodologia é definida com os métodos aplicados de natureza qualitativa e pesquisa bibliográfica a partir de dados da base de dados do Cielo, Scopus e o portal de periódico da CAPES. Podemos dizer que o transporte sustentável é aquele que atinge o seu objetivo de transportar as pessoas, causando menor impacto ao meio ambiente, inclusive com menos emissão de poluentes e também com menor possibilidade de poluição sonora. E o transporte público coletivo sustentável, ele se torna necessário tendo em vista que ele diminui o fluxo de veículos individuais, diminui, portanto, o congestionamento, diminui o impacto de emissão de poluentes, os congestionamentos, a poluição sonora, enfim, além de facilitar a promoção no transporte das pessoas dentro do município e nas regiões metropolitanas. Vale lembrar que o transporte público coletivo ele está presente em 52% dos municípios brasileiros. Lógico, tendo em vista que a grande maioria dos municípios brasileiros são de menos de 50 mil habitantes, de menor proporção, e além dessa observação,
O transporte público, em grande parte das cidades em que ele está presente, né, 52% dos municípios, ele é ineficiente, tendo em vista vários fatores, entre eles a falta de planejamento dos municípios, e é um transporte carente de regularização e regulamentação dentro dos próprios municípios. A meta projetada pela ONU em 2015, ao promulgar a Agenda 2030, ela prevê os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e, dentre eles, a meta 11.2, que fala especificamente, então, da promoção do transporte público como um meio seguro, acessível, sustentável, com preços acessíveis e que possa promover a inclusão das pessoas, né? Em situação de vulnerabilidade, envolvendo as mulheres, crianças e as pessoas com deficiência e os idosos com mobilidade reduzida. A carta, portanto, ela prevê um transporte público inclusivo, acessível, democrático e o que é o tema dessa apresentação é que seja um transporte, acima de tudo, sustentável, atingindo o âmbito econômico, social e ambiental. Importante frisar como resultado que na última década a mobilidade urbana ela foi reconhecida como prioridade de política pública nas três esferas de governo, federal, estadual e municipal, inclusive previsto pela Política Nacional de Mobilidade Urbana, editada em 2012, e prevendo aí os critérios e diretrizes para a implantação do transporte público coletivo urbano, garantindo então a acessibilidade, somado aos resultados de desenvolvimento sustentável. É importante observar que, além dos investimentos em infraestrutura, além do investimento em tecnologias, é importante a gestão, tanto em nível municipal quanto em nível metropolitano, relacionado ao transporte público, objetivando a sua eficiência como meio de transporte. E é importante frisar que, para que o transporte público se torne, então, o meio de eficiente de garantia de locomoção das pessoas no meio urbano, junto com a gestão, é preciso, então, além dos investimentos e da gestão, é preciso políticas públicas voltadas ao planejamento urbano, tendo em vista o uso e ocupação do solo e a redução da dependência dos automóveis e avanço no transporte público, tanto na democratização das decisões, como também no envolvimento das pessoas na conscientização da importância do transporte público como meio de garantia do acesso dentro da cidade. Como conclusão, é importante frisar que a sustentabilidade das cidades depende dos meios de transporte que atendem às necessidades da população. E é necessário, portanto, meios de transporte mais sustentáveis. E, além das diretrizes previstas pela Política Nacional de Mobilidade Urbana, há uma necessidade, além da criação dos planos de mobilidade urbana, com a participação da população local, os investimentos em infraestrutura urbana promovida pelo poder público e
a implantação de política relacionada ao transporte público urbano. Esses são os desafios que se encontram para que se alcance, então, os desafios, os objetivos de desenvolvimento sustentável estabelecido pela meta 11.2 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecidos pela ONU. O presente trabalho foi realizado com o apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES, com o código de financiamento 001. Portanto, nosso agradecimento.